Ai, eu tô pagando muito imposto pra ter esses empregados. Ai, cadê os meus direitos trabalhistas? Mas afinal, terceirizar o trabalho é a solução? Aí tu terceiriza essa vinheta de uma vez, porque não tá chato já, né? Tá, vou terceirizar. A gente vai falar sobre o projeto de lei que quer terceirizar o trabalho. Antes de falar disso, vamos ver o contexto mundial de leis trabalhistas. Lá na época da Revolução Industrial, tu teve o contexto de imigração, as pessoas saíram do campo, foram para a cidade em busca de empregos, e daí não tinha emprego para todo mundo, e tem uma condição super precária dos trabalhadores. E aí que surge nesse contexto uma lei chamada Moral Health Act. Quê? Moral and Health Act. O Moral and Health Act. O Moral and Health Act foi criada na Inglaterra em 1802 e trazia medidas super importantes na época no que diz respeito ao trabalho infantil, mas que hoje não ia rolar, né? Eles permitiam um trabalho infantil de no máximo 12 horas e proibia que as crianças trabalhassem à noite, né? Olha só quanto avanço. Só que na época isso foi visto como algo extremamente humanitário, um baita avanço no que diz respeito à lei trabalhista. Lá por 1917, tu tem lá na Constituição Mexicana o primeiro lugar de fato que trata sobre leis trabalhistas como a gente conhece hoje. É lá que estipula 8 horas diárias de trabalho, licença maternidade. A Constituição Mexicana ela serve de exemplo pro mundo inteiro depois. E no Brasil, como é que funcionava? Tu vai ter o fim da exploração da mão de obra gratuita, que eram escravos da época. Tu tem esse fim de mão de obra e paralelo a isso tu tem incentivo de imigração de europeus pra cá. Muitos desses europeus que vieram pra cá, eles vieram porque estavam desempregados lá na Europa, não tinham condições boas, eles vêm pra cá, mas eles vêm informados sobre a situação do trabalhador, que era injusto trabalhar dessa forma. Então ali, do fim da escravidão até 1930, tem uma série de tensões, tem uma série de trabalhadores lutando pelos seus direitos. Tu teve algumas normas trabalhistas, por exemplo, que regularizou o trabalho infantil. Tu teve a criação da CBT, que é a Confederação Brasileira Trabalhista, tipo uma CUT, assim, que congregava tudo que era a demanda dos trabalhadores da época. Em 1930, via golpe de Estado, Getúlio Vargas assume o poder e lá ele começa a instituir uma série de leis separadas entre si. Cria a Justiça do Trabalho e essa complexidade de leis separadas entre si da época obriga ele a fazer a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, por isso que o nome é consolidação, porque ele consolidou uma série de direitos da época que já aconteciam, ele unificou tudo isso como se fosse tipo uma cartilha do trabalhador. Isso foi em 1º de maio de 1943, no estádio de São Januário, do Vascão, onde o Romário fez muitos gols. E ela é quase um híbrido da Carta del Lavoro, que eram os direitos trabalhistas da Itália fascista, dos movimentos operários da época e da Constituição Mexicana. Ela é meio que um híbrido dessas coisas. Algumas coisas básicas que a CLT trouxe para todo brasileiro que já trabalhou carteira assinada mais ou menos conhece. Jornada de trabalho de 8 horas, regulamentação do trabalho infantil e feminino, licença maternidade, que daí na época era 2 meses, né? Férias, que na época era 15 dias, salário mínimo unificado para todos os trabalhadores, então qualquer tipo de trabalho prestado tem que usar como base o salário mínimo, e várias outras informações que vão estar aqui no link do vídeo. E esses direitos eles foram cada vez mais aperfeiçoados. Tu tem a criação do 13º salário, que daí tem gente até hoje que acha que o 13º salário é invenção. Sabia disso? Exato. Tipo, que tu trabalha tantas semanas e o que tu recebe de 13º salário é o excedente dessa semana. Tem o link do E-Farsas aqui, acabando com essa baboseira. O FGTS também, que é um dinheiro que as empresas têm que depositar pro trabalhador. É mais ou menos um salário anual do trabalhador é depositado na conta dele, que ele pode usar para comprar casa, em caso de doença, né? Para motivos mais pontuais, assim, foi criado lá pelo ditador Castelo Branco. Multa de rescisão de contrato de 40%, usando o FGTS como base. Então, o cara trabalha 10 anos, ganha R$1.000 por mês, vai dar mais ou menos de fundo de garantia uns R$10.000. Bom, se ele for demitido, esses 10 mil mais 40% que o trabalhador tem direito. Vale alimentação, plano de saúde, vale não sei o que, auxílio creche, auxílio transporte, auxílio funeral, sabe? Uma série de benefícios eles foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então fica no imaginário do brasileiro que esses direitos nunca poderiam ser mudados. É aí que entra o projeto de lei 4.330 de 2004, que tenta dispor sobre o trabalho dos serviços terceirizados. A gente vai explicar agora o que é os terceirizados, mas ele dispõe sobre isso. Ele ficou 10 anos, quase 11 anos ali em trâmite, e agora ele foi retomado e ele está em caráter de urgência na Câmara. Então é possível que até o fim do ano seja votado isso. Primeiro, terceirizar, né, é eu delegar uma função para outro.
O shopping, sabe? Aquelas pessoas que ficam na faxina, no shopping, nas praças de alimentações, geralmente essas pessoas são terceirizadas, elas não trabalham para nenhuma empresa específica, elas trabalham para uma outra empresa para prestar esse tipo de serviço. Então essa lei vem para tentar regularizar isso. Acontece que ela também vai dispor sobre o trabalho que não é terceirizado. Vamos entender um pouco melhor. Uma das principais alegações é que tu contratar alguém é muito caro no Brasil. Por exemplo, a pessoa ganha R$2.000 de salário, ela custa no mínimo para a empresa R$4.000. Esses R$2.000 a mais é para pagar férias, é pagar 13º, é pagar FGTS, é pagar uma série de outros encargos e impostos trabalhistas. Então, né, R$2.000 de salário, na verdade, ele está custando 4. O que é tornar inviável para empresários, tanto alto empresariado, mas principalmente o médio empresariado, de contratar mais pessoas, tá? Isso é a principal alegação do projeto. Tu não consegue contratar mais pessoas para a economia girar. Mas como é que funciona o projeto de lei? Como foi falado antes de terceirização. Atualmente, tu pode terceirizar tudo o que não corresponde por atividade fim. Ah, não entendi. Pegar uma escola como exemplo. Tudo que não for do âmbito pedagógico, diretor, coordenador, professor, eu posso terceirizar. Então, serviço de portaria, faxina, tudo isso eu posso terceirizar. Isso é chamado de atividade meio, que ela não é o principal foco do trabalho, ela é atividade meio. Para quem terceiriza, a vantagem é que tu cria primeiro um posto de trabalho, tu não tem uma pessoa física, claro, uma pessoa física trabalhando, mas caso ela falte, caso ela seja demitida, tu não tem que se estressar com isso, teu patrão, porque é outra empresa que vai disponibilizar outro funcionário. Isso é uma coisa, uma vantagem para quem terceiriza. Para quem terceiriza também é uma forma de tu se livrar de encargos trabalhistas, aqueles que foram ditos anteriormente. Só tem um gasto fixo mensal se tu é empresário, tipo, tu paga um X ali valor a outra empresa que vai se virar com esse funcionário. Então, te poupa tempo para tu investir na empresa, por exemplo. Essas são algumas vantagens do patrão que terceiriza. Esse projeto de lei ele vai usar como argumento central a proteção dos direitos dos terceirizados, que ganha em média 25% menos que uma pessoa que não é terceirizada, trabalha em média 3 horas a mais, sofre muito mais com acidente de trabalho. Tem vários casos de empresas que desaparecem, né? Foi lá a empresa de terceirização de serviço, presta um serviço, a empresa quebra, ela simplesmente some e esses trabalhadores ficam sem os seus direitos adquiridos. Então esses são os problemas que os terceirizados sofrem, é isso que a lei quer combater. Só que no projeto de lei ele também quer terceirizar a atividade fim, e aí que entra o problema de quem é contra a terceirização. A alegação é que isso geraria uma série de problemas, que nem foram ditos terceirizados, tu acaba transformando aquilo lá quase que em via de regra para outros profissionais que não são terceirizados, caso esse projeto seja aprovado, né? Diminui salário, qualidade do trabalho, essas coisas assim. E principalmente fica muito ambígua a ideia de sindicato. A gente começa a dividir cada vez mais os sindicatos. Vamos supor assim, ó, uma escola, o projeto de lei passou e tal, e em vez de contratar uma empresa oferecer professores de modo geral, né? Ela oferece vários professores. Tem a empresa que oferece professor de ciências humanas, a empresa que oferece professor de ciências da natureza, a empresa que oferece professor de linguagens. Cada uma dessas empresas teria, em tese, um sindicato à parte ou negociações entre elas diferentes. Então, cada um desses professores poderiam ter um salário diferente na prática. E se um dos professores tivesse seus direitos atingidos, tivesse sido, sabe, enfim, descumprir uma série de direitos e ele quisesse processar, ele nunca pode processar a empresa, ele tem que processar a empresa contratante. Então tu começa a ter um imbróglio legal que é qual? Os empresários se afastando desses problemas, que são problemas mesmo, trabalhistas, assim, de processo e tal, que pode gerar uma série de gastos. Em tese, isso vai enfraquecer as relações de trabalho, vai ficar mais fácil demitir o trabalhador. Então esses são alguns dos problemas da terceirização. Atualmente, quem se ferra mesmo é o trabalhador terceirizado. Para ele, até esse projeto de lei pode dar uma garantia jurídica um pouco maior, assim. Outro que se ferra é aquele médio empresário, o tiozinho do mercado, tiozinho que é cabeleireiro, esse pequeno comércio, que muitas vezes não gera emprego porque o custo é muito alto para eles. Uma pessoa que também acaba se ferrando por uma série de impostos, assim, que é colocado nas suas costas. Só que paralelo a isso tudo, tu vai ter o presidente da Fiesp, aquela lá do Pato na Paulista gigantesco, saca? E que ele é muito pró-terceirização, ele fala que isso é uma tendência do mercado global, e ele diz que se tem que caminhar cada vez mais para isso. Ou tu vai ter o presidente da CNI que vai defender 80 horas semanais de trabalho. Tudo bem que ele não queria falar 80, ele queria falar 60, o que é só quase 50% a mais que um trabalhador pode trabalhar hoje em dia, tá? Sem contar deslocamento, né? Essas coisas. Então, na prática, algum apontamento que a gente pode falar, não é, vai acontecer isso, mas a tendência é precarização desses serviços. Os trabalhadores, não dos serviços, dos trabalhadores, uma maior rotatividade de emprego, que não significa, que legal, sabe, as pessoas, não, maior rotatividade, porque quando o funcionário fica caro, a empresa demite, contrata outro, essa maior rotatividade de emprego. Tipo, pergunta pra um jornalista se é legal ser freelance. Não!
Mentira, às vezes é. Pergunta pra galera do Uber, assim, que não tem nenhum direito resguardado, que simplesmente depende dela mesma e tal. O que a gente pode fazer? Bom, tem muita coisa pra discutir, porque como a lei não tá em prática, as coisas ficam mais no âmbito da teoria, assim. Porém, uma alternativa seria o Estado cortar imposto do médio empresariado, por exemplo. Aquele tiozinho lá do mini mercado. Ele paga menos imposto, bom, daí ele pode contratar, né? A gente tem um vídeo sobre imposto, o link vai estar aqui, ou na descrição, tá? Em algum lugar que a Ana conseguir botar. Mas principalmente o que tem que ser feito é buscar um diálogo amplo com a sociedade. Esse diálogo tem que ser cada vez mais discutido entre as pessoas. E não algo que venha do empresariado e seja nos forçado goela abaixo como um pato. E aí, o que tu acha da terceirização? Tu é a favor? Tu é contra? Acha que o trabalhador deve ser protegido pelo Estado ou não? Isso é uma outra questão bem importante também. Deixa as tuas opiniões no comentário, não esquece de assinar o canal, curtir a página, me dá um abraço quando tu me vê. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!